Feira, nós temos aqui a participação do vereador professor Clayton Silva. Bom dia, vereador. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a tua equipe e um bom dia especial a cada um dos ouvintes, internautas que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira, um pouco nublada, meio esquisita ainda, o sol não sabe se aparece ou não aparece. Não se esconde. Mas está aí. Mas já está iniciando o calorzinho, né? Que deve fazer um pouco mais, esquentar um pouco mais durante o dia aí. E aí, como é que foi a sessão da Câmara na última segunda? A sessão foi uma sessão tranquila, teve alguns projetos em debate, projetos também mais de adequações, e teremos agora, amanhã, às 17h30, uma sessão extraordinária também, convocada pelo presidente, onde tem 3 projetos, inclusive, na ordem do dia. Um é o projeto de lei complementar número 9, que altera a lei 1551, que é a lei que trata da carreira do quadro geral do município, e tem algumas alterações de cargos, criação de alguns cargos que eram necessários, e também mudança nos valores de pagamentos de algumas categorias que estavam diferentes de como deveria estar, ou de acordo com a lei federal, como, por exemplo, cito aqui os engenheiros que têm um mínimo nacional a receber e eles recebem abaixo desse nacional. Mesmo com esta correção, eles ainda não vão receber aquilo que deveriam, mas já reduz a diferença. E para frente, talvez aí vai ter que haver novas correções para que se chegue a esse mínimo nacional que a categoria da engenharia civil deve receber. Também aqui uma abertura de crédito orçamentário que será votada e um projeto de lei do vereador Renato Cabeleireiro que será também discutido e votado nesta quinta-feira. E na última sessão também estava em discussão ali um projeto que altera a lei orgânica do município, onde então muda o percentual de emendas para os vereadores de acordo com a nova regra federal. De acordo com a legislação federal permite, mas até ainda vai ficar um pouco abaixo do que é o máximo permitido pela legislação federal, mas é necessária adequação. Foi feita a discussão e a primeira votação, a votação em primeiro turno, como é a lei orgânica. Agora tem que ter um interstício de 10 dias, no mínimo, para depois ser colocado em segunda votação. Sendo aprovado em segunda votação, já entra em vigor e aí já podemos, então, trabalhar com as emendas para o próximo ano. O senhor já destinou todas as suas emendas? Qual é o valor que tem em cada vereador agora de emenda? Olha, quanto tinha e vai ficar quanto? A gente está avaliando agora, vendo ali o quanto que realmente vai ficar para cada um. Deve ficar em torno aí de R$200 mil, sendo 100 mil obrigatório para a saúde e 100 mil para o livre. E aí o vereador divide ali de acordo. E há também aí talvez uma necessidade que vem se discutindo há algum tempo. A alteração talvez não seja feita ainda este ano, mas para o próximo ano, de ter também uma limitação de valor mínimo para a emenda, como acontece na Assembleia Legislativa, que isso limita a quantidade de emendas para não ficar, às vezes fica emendas ali de 3 mil, 4 mil, muito pingado, então fica ali às vezes mais de 200 emendas com valores pequenininhos que pouco se faz. Então, também ter uma concentração, algo que está sendo estudado aí para talvez para o próximo ano. Perfeito. E hoje é em torno de quanto? Em torno de 200 mil aí, próximo disso. Vai ficar... Não, hoje, o vereador, anteriormente, como é que é antes dessa mudança? O valor que cada vereador tem? Ela era 1,2% do orçamento dividido aí pelos 15. Então pega o valor que der 1,2% do orçamento e divide por 15. E agora aumenta para 1,5%.
Cada um ficava em torno de 150 mil, tinha? Acho que 160. 160 mil, então, 170, deve vai aumentar 200. em torno de 40 mil reais. Até porque aumenta também cada ano devido os recursos do município também gradativamente, cada ano tu tem um orçamento um pouco maior. Sim. Então, como é um percentual do orçamento, também deve aumentar aí esse... já mesmo que ficasse o mesmo valor, ele teria um certo aumento. E o Executivo está executando essas emendas anteriores? Tem alguma coisa que ainda está para trás ainda? Tem, nós temos emendas em atraso, no ano eleitoral ali atrasou um pouco as emendas, deveriam ter sido executadas aí no primeiro semestre desse ano, e tem emendas que ainda não foram executadas, a gente vem tentando acompanhar, ou tem emendas deste ano, a gente precisa revisar se foram cumpridas, e isso é uma questão onde o Executivo precisa ter um cuidado maior, precisa executar as emendas, até mesmo porque ele pode responder por improbidade administrativa ao não executar qualquer uma das emendas. Sim. Tem emenda de ano, o que, 2020? Nós temos ali, vamos dizer assim, agora em 2025 se executa as que foram apresentadas ali no final de 2024. Mas nós temos emendas que deveriam ter sido executadas em 2024 e que ainda não foram executadas. Que são de 23, no caso. Isso, a gente apresentou ali em dezembro de 2023 para serem executadas em 2024 e que ainda não foram executadas. Bom, a gente está falando então da gestão do ex-prefeito Ivo, então. Exato, da gestão do prefeito Ivo e do Abner também, porque ele era vice-prefeito, responde junto. Ficou para que ele executasse algumas questões e ainda não foram executadas. Eu tenho questões ali da Secretaria de Educação, por exemplo, que era de 2024, que recém foi entregue o equipamento na instituição de ensino semana passada, mas ainda não foi feita a instalação do equipamento, por exemplo. Então, falta fazer a instalação para concluir a entrega oficial daquele equipamento. Nós temos ali na infraestrutura, por exemplo, destinei 17 mil reais para colocar cano no banhado do meio, e em determinado local. Ele não foi colocado todo o valor, foi colocado em alguns locais os canos e feita a limpeza de valos e tal, foi feito um trabalho pela Secretaria de Infraestrutura, mas não foi aplicado os 17 mil reais em cano ainda, e já deveria ter sido executado o ano passado. Tenho aqui na saúde do município, destinei ali 10 mil reais para ser colocado uma cobertura de acesso ali no posto da UBS da Santa Marta, para ser colocado no corredor do portão até a porta e também do lado de fora do portão, ainda na calçada, para que proteja do inverno, das intempéries do tempo, e que também ainda não fora executado e já deveria ter sido executado. Então, são obras aí, algumas questões que realmente estão em atraso e precisam ser cumpridas. Muito bem. E as emendas deste ano, as indicações, o senhor já tem a destinação desses recursos? Nós estamos ali concluindo, tem algumas solicitações, tem algumas outras questões de compromissos que a gente assumiu e que a gente deve estar aí terminando as amarras e concluindo isso aí até o final ainda do mês de novembro. Mas são várias áreas que o senhor pretende contemplar? Claro, saúde é obrigatório, mas... Saúde é obrigatória, eu sempre contemplo ali, e não vai ser diferente dessa vez, a APAE, que entendo que é extremamente importante o trabalho que a APAE vem fazendo, a gente tem acompanhado no que é aplicado, a gente define junto o projeto que vai ser aplicado, também tenho destinado anualmente para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, e não vai ser diferente. Ainda durante esse mês aí a gente vai sentar ali também com a presidente do hospital para ver essa destinação. E dentro da Secretaria da Saúde a gente às vezes coloca alguma coisa ou outra ali de acordo com a necessidade, principalmente UBS, às vezes algum equipamento faltante, como por exemplo, tem uma das UBS que tinha a sala onde aqui no Jardim do Forte tem a UBS e aí as equipes de
acho que esqueci o nome da UBS agora, é do ex-prefeito Marco Aurélio. Marco Aurélio. A UBS Marco Aurélio, nós destinamos ali também um ar-condicionado, porque a sala onde a equipe trabalha, onde a equipe permanece, principalmente as equipes de rua, como por exemplo os agentes comunitários de saúde, tinha ali o refeitório e toda essa questão, e não tinha aí um ar-condicionado, nós destinamos, e também ainda precisa ser instalado este ar, estamos ali aguardando. Esse sim é da emenda de 24 para 25. Essa semana ainda acionei o secretário, precisamos ver, ele não, me manda os números que nós vamos ver o que está acontecendo para resolver o problema. Então, na conversa que tive com o Fabiano Ribeiro, ficou ali que vai agilizar para que seja executado, e não esperava nada diferente também. Perfeito. O que temos aí na sua pauta aí para os próximos dias e até a próxima sessão da Câmara? Aqui comentar um projeto do Executivo que tramita na Casa Legislativa, foi protocolado segunda-feira da outra semana, onde visa alterar a Lei número 390, que é o regime jurídico único dos servidores. E aqui, no geral, o projeto é para trazer mais transparência e trazer para dentro do regime jurídico todo o regramento de uma sindicância investigatória. Quando abre um processo de investigação interna dentro do município, como que ele vai se proceder. Então, está sendo trazido para dentro desse regime, para ter aqui já dentro da lei, como que vai funcionar todo o processo de sindicância. O que é bom, porque a gente tem ali essa transparência e qualquer cidadão, qualquer servidor vai poder olhar na lei e saber como que vai acontecer, como vai se proceder, caso aconteça ou tenha que enfrentar algum processo disciplinar ou alguma investigação, alguma coisa desse sentido. Mas, junto dele, tem algumas questões que me deixam um pouco apreensivos e que nós estamos avaliando e vendo isso para até definir o nosso voto. Eu não tenho nada contra colocar esses processos de sindicância dentro da legislação, acho que é importante. Mas aqui eu quero destacar 3 coisas assim que eu vejo no projeto, e já na própria justificativa aqui, eu já fico assim trocando orelha quando eu leio aqui, que diz o seguinte: a propositura tem como objetivo aprimorar e atualizar a legislação no tocante aos processos administrativos, adequando-os à realidade vivenciada. Até aqui, ok. E aí diz o seguinte: e mais próxima da legislação federal. Como assim mais próxima da legislação federal? Então, não está de acordo com a legislação federal ainda, as alterações que estão sendo propostas? Eu entendo que tem que estar de acordo com a legislação federal, e não mais próximo. Não, tem que ser para deixar de acordo com a legislação federal, e não mais próxima. Mais próxima ainda não é de acordo, no meu entender. Então, acho que aqui há um equívoco, e são cuidados que precisa tomar, ou já está dizendo, realmente é isso mesmo, dizer, não está bem de acordo, mas é o que a gente quer, sabe? Então, isso eu acho que não deve ser assim. Acho que a gente tem que tratar com seriedade, ainda mais quando se trata do regime jurídico do servidor público do município. E aí, aqui no artigo 1º, é algo que eu boto as barbas de molho. Porque ele já quer alterar o artigo 666, onde ele deixa escrito o seguinte: poderá ser delegada a competência aos secretários municipais ou ao procurador-chefe do município para a aplicação das penas de advertência ou de suspensão. Então, eu acho que não tem que ser por parte do secretário ou do procurador-chefe do município. Concluiu a sindicância, a palavra final é do prefeito. Ele não tem que delegar para ninguém.
Ele tem que assumir o compromisso e a responsabilidade que foi lhe dada. E ele dá o veredito e não delegar para alguém fazer. Até mesmo porque a gente não sabe a relação, muitas vezes, que teve entre ambos. E nós já, num passado não tão distante, já tivemos casos, inclusive, denúncias e indenizações, inclusive, por perseguição interna. E isso aqui me traz um certo receio e uma certa preocupação com este artigo aqui. Tá? Depois, ele segue aqui com as outras páginas aqui, são 14 ou 15 páginas, falando sobre as sindicâncias. Tá? Mas lá para o final, então, ele vem mais algumas coisinhas. Ele altera aqui no artigo 222, tá? São mais duas alterações, uma ele traz aqui, ó. O servidor que se recusar a submeter-se à inspeção médica ou que, tendo sido devidamente convocado, deixar de comparecer na data e horário marcados, sem justificativa, aceita pelo órgão competente, terá os dias de afastamento considerados como falta ao serviço, procedendo-se ao respectivo desconto em sua remuneração. O que quer dizer aqui e o que eu não estou de acordo aqui? Primeiro, tá? Tu teve ali um atestado com mais de 3 dias. Então, tu vai passar por o que a gente chama de uma biometria, uma avaliação médica. O médico vai avaliar e tu tem que comparecer. O que está dizendo é que se tu não comparecer, as faltas podem ser consideradas injustificadas. Só que o que diz? Sem justificativa, aceita pelo órgão competente. Ou seja, eu posso apresentar a justificativa, o órgão competente, que é o qual tu trabalha, dizer, não, mas não vou aceitar a tua justificativa. Qual é o tipo de justificativa aceita ou não aceita? O texto fica muito aberto. Tá? Sem justificativa, aceita pelo órgão competente. Não, tu tem que ser um pouco mais direto aqui. Tu tem que dizer o tipo de justificativa aceita pelo órgão, ou, no mínimo, linkar a algo que declare o tipo de justificativa. Tu pode, novamente, estar doente, ter um atestado médico que vai ter que ser aceito. Mas aí está dizendo o seguinte, que o órgão vai, dependendo da tua justificativa, ele não vai aceitar. Não, acho que a coisa não pode ser desse jeito. Sabe? Está deixando aqui dentro de uma lei algo a ermo. E a lei não pode ser dessa maneira, ela tem que ser mais específica. Então, esse ponto aqui, sem justificativa aceita pelo órgão competente, também acho que não está bem escrito e precisa ser melhorado. Eu não discordo com o contexto geral, mas com esta maneira que está aqui entre vírgulas. E aqui, uma outra situação, que é o artigo 247, que nós já ouvíamos que poderia haver alterações, que é devido aos contratos administrativos. O artigo 247 trata do contrato emergencial, seja de motorista, seja da educação, seja de operário, seja de professor, né, de todo o município. E ele trata aqui, um parágrafo único está sendo incluído, dizendo o seguinte: os contratos temporários firmados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público poderão ser suspensos nos períodos em que se verificar a interrupção ou a desnecessidade temporária das atividades que lhes deram causa, retomando-se sua execução quando restabelecida a necessidade. Tá, mas quando se verificar interrupção ou desnecessidade temporária, e de que maneira que será verificado esta interrupção ou a desnecessidade temporária? O que seria essas possíveis interrupções e o que seriam essas possíveis desnecessidade temporária? Tá? Também não diz. Uma delas, eu até sei qual é. Mas precisa estar esclarecida, a coisa precisa estar, porque tu abrangeu para todo mundo. Aqui está tentando, em uma delas, o contrato administrativo dos professores. É procurar interromper ele ali durante o recesso escolar, 22 de dezembro, tu interrompe, né, tu paralisa esse contrato, não, o professor está liberado e ele retoma, então, lá quando iniciar o ano letivo. Então, tu não dá férias, tu não dá, mas ele vai receber em numerário, né, lá no final, ou vai ter no ano seguinte as férias.
né? O município vinha antecipando as férias, o gozo das férias e pagando depois. Porque houve um erro, né? E eu tinha avisado na época que não ia dar certo, não deu. E agora tenta se consertar de uma outra maneira, mas que também eu acho que não seria o melhor conserto, tá? Mas é aquele negócio, tu vai remendando, remendando e remendando, e aqui é mais um remendo para tentar solucionar uma questão que tinham dito que solucionariam de uma outra forma. Então, eu acho que precisa estar bem claro aqui, se é para a área da educação, dizer que é na área da educação, ou em que momentos tu entende que o contrato é interrompido. Eu acho que as coisas têm que estar um pouco mais claras, sabe? Fica tudo assim muito, muito, muito aberto para fazer o que quiser e bem entender. Então, são questões neste projeto que me preocupam, né? A gente vai analisar ainda também, está analisando esse passo a passo aqui da sindicância, se realmente está tudo de acordo com a lei federal, vai passar sim pela análise do escritório jurídico que nos assessora, que é o IGAN, e eu quero ver qual que vai ser a orientação técnica, para a partir daí, então, termos juntos ali um norte e um posicionamento quanto a esse projeto. Mas esses itens aqui me preocupam, e eu ainda avalio meu voto devido a esses itens aqui, que, no meu entender, precisam estar mais claros. Muito bem, professor Clayton Silva, vereador aqui de Camaquã, participando aqui do nosso Bom Dia. Como é que é? Algum encontro com a comunidade agora nos próximos dias? Essa semana está um pouco mais calma aí, um pouco mais tranquila. A gente está cuidando de umas questões aí, essa semana, umas questões particulares de saúde aí na família que surgiram, e aí eu preciso dar essa atenção essa semana aí. A esposa está fazendo alguns exames, né? Então, e meu sobrinho também, então também preciso, né, nesse momento aí dar o devido suporte. Claro, claro. Desejo melhoras aí. Vereador, obrigado pela participação e até segunda-feira, né? Que a gente faz a cobertura exclusiva lá já desde o começo.